Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Texto do tema 30, Livro do Céu, volume 2, capítulo 37, 17 de junho de 1899. Contende com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus. Então, estava contrariando a Jesus, né? Uma contenda, né? Estava o oposto, né? O contrário, contrariando a Jesus. Ele que queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados. Então, Jesus estava querendo mandar, né, chuvas, né, de granizo, chuvas que destroem, né? E eu que não queria. Então, Jesus queria enviar chuva, né? Chuva que destrói, né? Que a saraivada é chuva de granizo. E ela não queria, então ela o rato estava contrário, né, o que Jesus queria. Parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Então, aquilo que a gente já estava falando, né, no grupo, é que Jesus dá ordens aos demônios, né, que existe o inferno, né, o que eu entendi sobre isso foi assim, né, que a gente entende. Que o inferno existe, tem ausência de Deus lá, né? Então Deus, eles não vê Deus, né? Não tem Deus lá. Porque o que é inferno? É retirada de Deus. Mas que mesmo assim, o inferno é comandado por Deus. Deus, eles não têm o que? Eles não têm as glórias, as alegrias, a convivência com Deus, né? Viver em Deus, né? Porque quem vive no céu, ele tem glória, ele tem felicidade, né? E no inferno não, né? No inferno eles negaram a Deus, a quem nega a Deus. Eu vou falar uma coisa que tem a ver com o inferno. Ontem eu estava pensando uma coisa, na hora do almoço, na hora que eu estava fazendo almoço, e foi uma luz assim para mim, né? Eu estava pensando, né, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, tudo que Jesus fez, né? Então eu estava pensando, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Estava pensando assim, eu pensei em Judas, né? Então, na hora assim que eu pensei em Judas, eu pensei assim, nossa, Judas, ele andou, né, com Jesus, a gente sabe, conviveu. E aí eu lembrei assim que Jesus fala na Valtorta, né? Acho que foi na Valtorta que fala que Judas inaugurou o inferno, né? E aí Judas ele negou, né? Tem muito na Valtorta, ele fala outros Judas, né, que são negação. Só que aí antes de eu estar vendo isso, eu estava vendo vídeos, né, assim, alguns vídeos de pessoas no mundo, assim, muito ruins, né, pessoa que mata outras pessoas, essas atrocidades, sabe, tipo, mata, né, faz tanta coisa ruim mesmo, né, e Jesus fala muito do Judas. E aí, se for pensar, você fala, nossa, foi o que eu pensei ontem, né, eu falei, meu Deus, mas o Judas, ele não matou ninguém. Ele não fez uma maldade, repara pra vocês verem, que Judas ele não fez uma maldade, ficou fazendo maldade, né, para as pessoas, tipo um psicopata, né, alguma coisa assim, igual a gente vê hoje, né. E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, e Jesus fala, né, de Judas, né, os Judas. E aí, eu lembrei de uma outra coisa, né, então aquelas ligações que a gente faz, né, no cérebro, né,
igual eu tinha visto o vídeo. A mulher falando, leia sem entender, porque depois o teu cérebro vai, quando você vai lendo, uma hora ele faz as ligações, né, necessárias. Eu tinha visto a palestra do Dr. Salvador Tomassini, ele falando lá, eu tinha visto essa palestra, acho que antes de ontem, na palestra dele ele fala lá, a mulher faz uma pergunta, daí ele fala daquela hora da verdade, né, aquela hora da verdade, que quando a alma morre, Jesus mostra toda a verdade, a alma fala sim ou não, se aceita viver com Deus ou não, né? Enfim, então tudo isso já estava na minha mente, né? Todas essas coisas que eu estava falando. E aí eu estava pensando nisso, né? Falei, nossa, mas Judas, é, ele, ele, por exemplo, assim, na Terra ele foi mal? Foi, mas não foi assim, aquela maldade, igual eu falei pra você, de ser um assassino, de roubar, assim, né? Fazer tudo aquelas coisas ruins, drogas, né? Como a gente vê, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, mas qual que é o problema, né? Aí eu lembrei, falei, Jesus, ele sofreu por cada um de nós, refez tudo, tudo aquilo que a gente ia fazer de ruim para Deus, aquilo que a gente não ia, cada alma, né? Ele refez a minha vida inteirinha para suprir, entendeu? Ele fez para suprir, para chegar na hora da verdade, eu dizer sim, lógico que eu vou passar pelo purgatório. E aí eu entendi, o que que eu entendi de verdade ontem? Qual foi a luz que eu falei, nossa, uau, isso, né? Qual é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo, aquele que não tem perdão? Judas cometeu o pecado contra o Espírito Santo, que foi negar esse Jesus, esse perdão de Jesus, entendeu? Ele negou o perdão de Jesus, ele não pediu perdão. Ele negou o perdão de Jesus. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, Jesus, então, se chegar na hora da verdade, a pessoa pode ser o mais assassino, o cara que mais fez malandragem na terra. Mas se na hora da verdade ele falar sim, entendeu? Se ele falar sim para Deus, ele vai para o céu. Ele passa pelo purgatório, mas ele vai para o céu. A gente sabe, pode falar que o purgatório vai ser difícil, e blá, 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 mas ele não interessa. Ele, se ele falar sim para Deus, ele não nega Deus. Entendeu qual que é a diferença? Aí caiu minha ficha. Falei, nossa, é verdade. Agora eu entendi o pecado contra o Espírito Santo. É essa negação. Porque a gente vai ter a hora da verdade. Né? Toda alma tem a hora da verdade. E o problema é negar esse Jesus. Porque você está negando tudo que Jesus fez por você, né? Tudo aquilo que você pecou, aquilo que você fez de errado, aquilo que você não deu amor por Deus, ele sofreu tudo por cada alma. Que foi, tudo fez uma ligação na minha mente, né? Que eu vi sobre as 3 paixões de Jesus, também eu tinha visto. E uma das paixões de Jesus foi isso: sofrer por cada alma. Tudo que a alma ia fazer contra Deus, Jesus sofreu, reparou tudo. Então, tudo que eu fiz de errado na minha vida, que eu não amei a Deus, Jesus reparou o que eu fiz de errado. Então, cada alma, do primeiro ao último homem. E aí ele deixou o perdão, né? Então, esse perdão, né? Que é pra gente aceitar, né? A gente se perdoar, como eu tinha falado, eu tinha visto isso no grupo também, se perdoar. E esse se perdoar, aceitar o perdão de Deus e tomar essa vida que Jesus, né, passar por essa purificação ali no purgatório, e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Isso veio ali um clique que eu falei, meu Deus, não é a maldade, lógico, eu sei que afasta de Deus, mas o pior pecado, né? O pior é essa negação, né?
Aí a gente vê se, né, Pedro pecou contra Jesus, negou Jesus também, né? Mas depois ele tomou a cruz e seguiu, né? E Judas não, né? Judas ele entregou Jesus, mas não foi esse o ato que condenou ele. Não foi esse ato. Foi negar, né? Foi negar a salvação que Jesus, esse perdão que Jesus tinha para ele, né? Então foi a negação, né? Muito interessante, assim, é que ontem eu tô passando aqui aquilo que iluminou minha mente, onde falou, opa, olha isso, sabe que você entende, né? Que dá aquele entendimento, né? Então, eu vou continuar aqui do trecho, eu queria falar isso porque, né, veio aqui falando do, do inferno e tal, né, e entender o que é esse negar Jesus, né. Nesse movimento via de longe, me chamava o confessor. Nesse momento via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios, para não deixá-los fazer nada. Então aqui ela tinha obediência ao confessor ainda, né? Então tinha esse estado, né, que ela estava, né? Que era o estado de vítima, obediência ao confessor, e Jesus também obedecia o que o confessor falava, né? Então ela já não estava querendo que Jesus castigasse, o confessor também deu obediência para ela não, né, atar Jesus ali no castigo, né? Enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás. E eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou. E tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude, sem poder nos opor. Né? Então ela sabia, né? Então ela já foi obedecer o confessor. O professor falou, ela foi lá direto, e Jesus veio de encontro, e aí ela falou: olha, nós temos que obedecer. É a ordem do confessor, né? Também era a ordem que Jesus tinha dado para ela, obedecer ao confessor, porque aqui Jesus estava preparando, né? Igual foi falado, aqui ainda era estado de vítima, ainda ela Jesus não tinha explicado a divina vontade, né? Que foi tudo falado lá no grupo, né? Então, assim, também é que eu estava pensando, né? Então, até o volume 10 ali, ela cumpre a santidade humana, né? Que já foi falado, né? Então, ela estava cumprindo, assim como Jesus cumpriu tudo que tinha no Antigo Testamento, que ele fala, que e depois ele veio e trouxe o novo. Então, aqui ainda, Jesus não ficava falando, né, da divina vontade para ela. Falava alguma coisinha, mas ele estava o quê? Dando cumprimento à santidade humana, né? Então, a santidade humana aqui, ela não obedece ao divino, né? Ela obedece às virtudes, né? Então, era virtude. Ela falou que precisamos obedecer essa virtude, né? O que move a santidade humana é a virtude, não é a vontade divina, né? Aqui a vontade divina queria castigar. Tá claro que Jesus quer castigar, né? Mas a virtude, né? Então, que obedecia àquela prática das virtudes, né? Então, Jesus, bem eu farei por ti. Então, Jesus, né? Então, Jesus aqui. Bem, eu farei por ti. Então, Jesus, né? Que foi obedecer, né? Ele que foi obediente, na verdade. E assim ordenou aos demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por agora não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade. Depois disse-me: Vamos voltar. Assim voltamos. Eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado. E eu o parei, dizendo: Quem sabe o que é este sono? Que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir. Isso é o quanto me ama e que quer me contentar em tudo? Quer dormir? Nossa, ela estava contenda, nas contendas mesmo com Jesus, né? Aqui, ó, tudo o contrário. Sendo que depois Jesus explica, né, que ele quer descansar na alma, né? Então, quando ele está dormindo, ele está descansando. E ela não quer deixar ele dormir, né? O quanto que ela tá na contenda mesmo, né? Contrário, né? Da vontade de Jesus, que é bem contrário da vontade de Jesus.
Durma, pois, basta que me dê sua palavra que não fará nada. Né? Então a preocupação dela aqui é Jesus dormir e deixar as coisas fazer, né? Os castigos, né? Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo entre o povo. E aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames, e que possivelmente, ao menos sobre o flagelo, se arrependerão, o que você quiser deles, e aqueles que são menos necessários para punir, e que você não quer que os castigues, eu os libertarei. Então vamos lá, vamos de volta entender o que Jesus está falando. Então ele falou para ir em volta do povo, né? Ir de volta, olhar, né? E aquelas pessoas que ela quer, que se ela achar que é necessário punir para conversão, olha o que Jesus estava falando, né? Para ela ver que a punição aqui era conversão, né? Para o arrependimento. Então ele falou assim: olha, se vê que é necessário, que precisa, que a gente mandar lá a chuva e esse povo vai se arrepender, manda chuva, né? É isso que ele falou. Daí você manda chuva, envia para eles, então, né? É isso que Jesus está falando. Você olha lá as pessoas, se você vê que é necessário castigar, porque para elas se arrependerem, tem que castigar. É isso que ele está falando, né? E ela não quis, ó. E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade, ao querer contentar-me, mas com tudo isso não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração, quando ouvir que tal pessoa ou aquela outra foi castigada, e que eu pus a minha vontade nisso. Jamais seja, ó Senhor. Depois veio o confessor para me chamar em mim mesma e assim terminou. Então aqui, né, que a gente estava falando no grupo, né? Nós, todos os atos da divina vontade, que são os atos de Jesus, a gente corre junto, né? E ela não estava querendo pôr a vontade dela. Se é necessário castigar e Jesus queria castigar, a gente tem que correr junto nesse ato. A gente castiga junto com Jesus, é assim que acontece. Porque todo o bem que Jesus faz, todo o bem, a divina vontade é todo o bem. E quando você entra na divina vontade, você entra em todo o bem de Deus. Você entra no ato único de Deus, que é tudo o que Deus vai fazer do primeiro ao último homem. Todos os atos de Deus. Os atos bons e os castigos, que no nosso ver não seria tão bom, mas é bom, né? Então, quando é Deus castiga, é para arrependimento, né? Para conversão das almas. Nós castigamos junto. Então, todos os atos de Deus, né? Então, aqui, claramente, né? A gente já falou no grupo, ela era uma alma vítima. A alma vítima, ela, né, tem mesmo esse estado de contenda. Pensa bem, a santidade humana, ela não aceita o divino. Né? A santidade humana, ela não aceita o divino, né? Se viu uma coisa lá no grupo, ele fez pensar, por mais que eu sei que aquilo lá era fake news, mas ele fez eu pensar na hora ali, falando que aquela casa que não queimou era de um pastor, né? Primeiro veio esse vídeo. Aí o cara pegou e falou assim, olha, o pastor orou, rezou, implorou, e aí não queimou a casa dele. É assim que é um homem de Deus. Você tá entendendo? A santidade humana, ela é assim. Se Jesus quisesse realmente queimar aquela casa, na divina a gente aceita. Na santidade divina a gente entende que era para queimar. A santidade humana reza, implora, ajoelha, então ela está sempre em conflito com a divina. No máximo, ela está resignada só. No máximo, ela só aceita, né? Às vezes a santidade humana, às vezes aceita, mas ela sempre tem um conflito, né? Aqui, ó, contendo, ela tá, as vontades aqui não tava
né? Não estava ali se unindo, assim, não estava em concordância, né? Em muitas coisas. No máximo, às vezes, resignada, né? Às vezes ela tá resignada. Então, é isso, né, que eu entendi desse trecho. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. E dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 30. Texto do tema 30. Né? Hoje, na verdade, é dia 15 de janeiro. Pronto. Contende com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus, e ele que queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados, e eu que não queria. Quando no melhor desta contenda, parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios que destruísse com os flagelos do granizo vários lugares. Então vamos tentar entender aqui, né? Isso aqui. Mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus. Então Jesus continuou mesmo, né? Mas a Luísa tá brigando com ele. Ele que queria continuar mandando a Saraiva, né? Que é uma chuva de pedra. Saraiva. Fui pesquisar o que é. Como tem feito em dias passados. E eu que não queria. Então, né? A briga dela com Jesus era porque ele queria mandar essa chuva de pedra, né? Como ele já tinha feito antes, né? E ela não queria que ele mandasse, tá? Quando no melhor desta contenda parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares, né? Então Jesus, ele usa dos demônios, né? Que são os ministros da justiça, para poder flagelar a terra. Então esse é um conhecimento muito importante, tá? Assim, a gente, né, escuta o livro do céu várias vezes, né? As informações vão girando na nossa mente e elas vão se tornando comuns, vão se tornando normais, né? E assim, a gente acaba perdendo um pouco a noção, né? Do que as pessoas sabem, do que elas conhecem normalmente, né? E esse é um conhecimento que as pessoas não têm muita noção, elas não fazem muita ideia. Que Deus, né, ordena que os demônios destruam lugares, que Deus ordena que os demônios façam destruição sobre a terra, né? Que Deus mesmo ordena, entendeu? Não é só permissão, Deus ordena, tá? Que os demônios sejam esses algozes, né? Assim que chama. É aqueles que realizam os flagelos sobre a terra, tá? Que sejam esses ministros da justiça. Nesse momento, via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios para não deixá-los fazer nada. Então o confessor pediu a Luísa, né, assim, de uma forma que ele usou, né, a autoridade dele, né, para que a Luísa não deixasse que os demônios fizessem isso que Deus havia ordenado para eles, né? Jesus havia ordenado para eles fazerem essa chuva de granizo, tá? E aí o confessor pediu a Luísa, né, que ela mesma colocasse os demônios para correr, né? Para eles não fazerem esse ato. Enquanto saí para ir,
Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás. E eu lhe disse: Senhor bendito, não posso. Então Jesus foi atrás da Luísa, queria fazer ela voltar atrás, né? Para que ela não impedisse a vontade de Deus naquele momento, que era a destruição desses lugares, certo? Por justiça. Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude, sem poder nos opor, né? Sem se opor à virtude da obediência. Então Jesus falou: Bem, eu o farei por ti, né? Eu o farei por ti. E assim ordenou aos demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por agora não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade, né? Eita, então Jesus, né? Jesus cedeu a Luísa aqui nesse momento, né? Depois disse-me: Vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar. É meio estranha essa atitude de Jesus, né? Jesus queria descansar. Meu Jesus, nos ajuda a entender, Jesus, o que o Senhor estava fazendo. Dizendo que estava muito cansado. Eu parei, dizendo: Quem sabe o que é este sono que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir, né? Então, no caso, a obediência de voltar, né? Voltaram e tal. Aí, tá, entendi. E aí, Jesus, né, queria dormir. Isto é o quanto me ama e quer me contentar em tudo? Quer dormir? Durma, pois. Basta que me dê sua palavra, que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo entre o povo. E aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames, e que possivelmente, ao menos sob o flagelo, se arrependerão. O que você quiser deles, e aqueles que são menos necessários para punir, e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas com tudo isto não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração, quando ouvi que tal pessoa ou aquela outra foi castigada, e que eu pus a minha vontade nisso. Jamais seja, ó Senhor. Depois veio o confessor para me chamar em mim mesma, e assim terminou. Então a Luísa aqui ela ainda está muito com a vista turvada pela vontade humana, ela não está vendo com clareza o que Jesus propôs para ela, né? Porque Jesus propôs para ela que eles passassem no meio do povo, no meio da multidão, e aquelas pessoas que fossem mais infames, olha a palavra que Jesus usou aqui, eles iriam punir, né? E Jesus disse que teriam para que essa punição? Para que ao menos diante do flagelo eles pudessem se arrepender, né? Então, assim, como é que diante de tal bem que Jesus quer dar para as almas, a Luísa simplesmente rejeita essa proposta de Jesus? Porque ela não quer punir eles, né? Então ela tá vendo as coisas no humano, ela tá vendo as coisas humanamente, né? Porque ela tá com dozinha, porque ela tá com peninha, porque as pessoas vão sofrer, e é verdade, as pessoas vão sofrer, né? E diante dessa situação, né, do sofrimento humano, assim como Deus, a gente se comove diante do sofrimento humano, né? A gente se comove, mas, gente, tem situações, né? Tem situações
Porque, tipo assim, não sei o que que acontece, mas a gente vê que foi a atitude da pessoa que chamou aquela justiça sobre ela. Foi a própria atitude da pessoa, né? A pessoa se colocou naquela situação, gente. E aí, né, nessas situações assim, que a pessoa tem atitudes infames, como Jesus falou aqui, a gente entende a justiça plenamente. A gente entende por que que aquela pessoa está sofrendo, a gente sabe, a gente vê. A gente vê que Jesus está usando daquilo ali, né, para que a pessoa consiga se arrepender, né? Você vê que a pessoa está colhendo os frutos que plantou e ela tem a oportunidade de plantar frutos melhores da próxima vez, né? Então tem essas situações. Hoje mesmo, né, chegou uma mulher que ela trabalhava na casa da minha patroa. E aí ela chegou lá chorando, tava chorando porque a filha dela praticamente expulsou ela da casa que ela estava morando, né? E ela chorando e tal, e sem trabalho. E aí minha patroa, enfim, fez o que era possível, né, ali naquele momento para consolar ela. Mas assim, eu olhava a situação dela, né? Difícil, complicada, mas tudo consequência dos atos dela, tudo consequência dos atos dela. Tudo, né? Porque ela sabia que a filha dela era muito complicada, era uma pessoa difícil de lidar, né? E ela fez questão de que a filha dela viesse morar com ela, entendeu? Viesse, ela fez questão que a filha dela viesse morar com ela, né? E a filha dela é uma pessoa, assim, muito irresponsável, né? Muito desordenada, uma mulher muito desordenada. Então, ela sabia de tudo isso, né? E ela fez questão, né, que a filha dela fosse morar com ela e ela, né, tem uma atitude assim muito de querer passar a mão na cabeça da filha, sabe? Não sabe corrigir a filha, né? Se bem que é difícil, né? Porque a filha dela já é adulta, então é muito difícil corrigir uma pessoa, né, adulta. Mas ela tem essa atitude assim de ser muito, né, relaxada, né, em direção à filha dela. E a filha dela pinta e borda com ela, faz o que quer com ela. E, assim, muito consequência do ato dela mesma. Ela desempregada, mas a minha patroa arrumou 2 trabalhos para ela. Eu sou testemunha, eu vi, né? Ela arrumou 2 trabalhos para ela. E ela não foi para nenhum. Ela não foi, ela procurou um trabalho, né? Depois de semanas, e aí a mulher não queria mais ninguém, ela já tinha, né, arrumado outra pessoa para ficar lá na casa dela, ela não queria mais. E aí perdeu, né? Perdeu. E você vê assim, né, que a pessoa chamou aquilo para a vida dela, né? A pessoa mesma, ela escolheu aquilo ali para a vida dela, entendeu? E diante dessas situações assim, gente, a gente entende a justiça divina, né? E por que que acontece? Por que que essas pessoas têm vidas assim tão infernais, né? Porque elas fazem muitas escolhas erradas, né? E é uma chance para elas, assim, de recalcularem a rota, né? Porque se tudo desse bem sempre, 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 né? Então a pessoa ela não ia acordar nunca, né? Ela ia viver uma ilusão, né? Escolhendo tudo errado, fazendo as escolhas erradas. Ia viver uma ilusão, né? Uma anestesia. Enquanto está, né? Tipo assim, uma pessoa que está anestesiada, enquanto está sendo amputado os seus membros, né? É uma ilusão. Então, é isso que eu percebo, né? Essa realidade, assim, de que a Luísa, ela fica só no humano, né? De que a pessoa vai sofrer, a pobrezinha da pessoa e tal.
mas ela não consegue penetrar e ver essa realidade, né? Do que de fato a justiça divina está fazendo, né? Do que a justiça está tentando dar um bem para a pessoa, né? Para que a pessoa acorde, para que a pessoa, né, possa mudar de vida, né? E ela precisa sofrer, né? É necessário o sofrimento para a pessoa, né? Mas Jesus ainda, né, fala para Luísa: o que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir, que você não quer que eu os castigue, eu os libertarei, Jesus está dizendo. Tá vendo que Jesus vai libertar essas pessoas sem precisar passar pelo castigo, aqueles que forem menos necessário punir, né? Então Jesus vai libertar essas pessoas, ele que está dizendo. Né? Eu acredito que é a liberdade espiritual mesmo que Jesus, né, tá falando aqui, né? Sem precisar elas sofrerem, enfim. Né? Jesus vai dar para elas essa grande graça. E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade, querer contentar-me. Com tudo isso, não posso fazer o que me dizes, não sinto a força de pôr minha vontade para castigar nenhuma das tuas criaturas. Então, gente, é a gente, né, ter consciência mesmo, né? A Luísa, ela ficou mesmo, né, na santidade humana. Ela não foi capaz, né, de unir a vontade dela à vontade de Deus. Se Deus, que é o amor, gente, Deus é o amor. Deus é o amor. Se Deus, que é o amor, ele tá punindo uma criatura, entendeu? Deus, que é o amor, tá punindo uma criatura. Então, por que que eu vou me achar boazona, eu vou me achar melhor do que Deus para dizer não vou punir? Quer dizer, não tenho essa coragem? Quer dizer, assim, eu tô me achando melhor do que Deus, né? Deus, o Senhor errou na medida, né? Eu que sei o que é o amor, o Senhor tá errando na medida. O amor não é isso aí, não. Né? É claro que não, gente, isso não tem lógica. Então, Deus, né, ele sabe o que ele tá fazendo plenamente, né? Então, Deus sabe e entende plenamente. Mas aí, é claro que devido assim a gente conseguir satisfazer a justiça divina, então tem momentos que Deus nos inspira a misericórdia. Ele nos inspira, então é Deus e Deus, né? Então, Deus vai tentar arrancar ali da criatura pela justiça, que é o que ele tem e consegue, né, no momento. Mas ele pode também nos inspirar, né, alguma misericórdia, né, alguma misericórdia. Então, é claro, né, que a justiça ela recai sobre nós, a gente paga um preço, né, para que as outras almas possam receber essa misericórdia, que eu estou interpretando a misericórdia como isso aqui que Jesus falou, né, que ele vai libertar as almas, né, sem que elas passem pela punição, né, então ele conseguiu libertar as almas, né, do pecado, sei lá, sem que elas precisem passar, né, por um castigo e tal. Então, eu tô interpretando desse jeito aí, né? Então, acho que por hoje é só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade.
Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, trecho 2:37. Contende com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus, ele que queria continuar mandando a Saraiva, como tem feito em dias passados. E eu que não queria. Quando no melhor desta contenda, parecia que se preparava um temporal e dava ordens aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Nesse momento, via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fuga os demônios, para não deixá-los fazer nada. Enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás, e eu lhe disse: Senhor bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude sem poder nos opor. Aqui, então, nós vemos que está havendo uma contenda, né, entre Luísa e Jesus, porque a Luísa não quer que Jesus mande, né, que Jesus castigue, que Jesus mande a Saraiva, e então, e Jesus precisa mandar, né, ele precisa castigar, então ela não quer de jeito nenhum. E aí, enquanto eles ainda estão discutindo, né, a Luísa brigando com Jesus, nesse mesmo instante, Jesus ordena, né, aos demônios destruam, que destruam vários lugares, né, através desses flagelos do granizo. Então, o confessor, então, chama a Luísa e dá a obediência para que ela vá, né, fazer com que esses demônios se afastem, pôr em fuga, para que ela possa pôr em fuga os demônios. E para que eles não destruam nada, para que eles não destruam com o granizo, né, aqueles lugares lá. Aí, então, Jesus, ele vem para impedir a Luísa, né, que vá adiante, que siga adiante. E aí, ela diz que não pode. Não pode porque é obediência dada pelo confessor, né? E ela diz que tanto ela como Jesus, os dois devem ceder diante da obediência. Jesus, então,
ele, ele diz, né? Eu vou fazer isso por ti, né? Por você. E aí, Jesus ordena aos demônios que parem, né? Mas que vão para lugares mais distantes e que não ataquem aquela cidade, né? Que era a cidade deles, né? Da Luísa. Então, eles voltam, né? A Luísa volta para a cama, para o seu estado habitual, e Jesus volta com ela também. Aí Jesus, ele quer descansar, porque ele diz que ele está cansado, né? Muito cansado. E a Luísa não quer deixar. A Luísa para Jesus, né? Quem sabe o que é este sonho que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir. Isto é o quanto me ama e que quer me contentar em tudo. Quer dormir? Durma, pois, basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse, é a Luísa, ela acha que Jesus, ele quer contentá-la, mas quer dormir. E ela fala, quem sabe que sonho é que sonho é esse, né, que queres fazer? E talvez ela ainda pense que Jesus pode ir castigar, né, as pessoas. Mas enfim, não é isso que está falando, né? Falando que além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir, e isso porque diz que me ama, né? E quer me contentar em tudo. Durma, pois, né? Ela estava insatisfeita, desgostosa, né? Aborrecida. E Jesus, vendo todo esse descontentamento dela, né? Ele continua falando, minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo entre o povo, e aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames e, e que possivelmente ao menor e que possivelmente, ao menos sob os flagelos se arrependerão, o que você quiser deles o que você quiser deles e aqueles que são menos necessários para punir e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. Jesus então faz uma outra proposta para Luísa, né? De saírem para ver, punir somente aquelas pessoas que estão, os que são infames, né? Os que estão fazendo ações ruins e, e não, para não punir a todos, somente aqueles que estão, né? Fazendo coisas erradas, pecando, né? E, mas os que não estiverem, né? Jesus os libertará. E eu, Senhor, agradeço-te pela tua bondade ao querer contentar-me, mas, contudo, e isso não posso fazer o que me dizes, não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas. E além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando ouvir que tal pessoa ou aquela outra foi castigada e que eu pus a minha vontade. Jamais seja
jamais seja, ó Senhor. Então, a Luísa não, ela agradece a Jesus, mas ela não aceitou essa proposta de Jesus, porque ela, ela não vai se sentir bem, né, em saber que ela contribuiu para castigar pessoas que o coração dela não vai aguentar, ela saber que ela contribuiu, né, para que pessoas fossem castigadas. Então, e que ela colaborou com esse castigo, né? Então, ela diz: jamais, Senhor, jamais seja, ó Senhor. E aí, então, depois veio o confessor para me chamar em mim mesma, e assim terminou. O confessor apareceu, né, para chamá-la, para despertá-la, né, e aí terminou a visão. Mas então, terminou é, essa, essa, essa situação, né, de essa conversa dela com Jesus. Mas, então, a o que a Aline explicou, né? O que a gente na Divina Vontade aprende, né? O que a gente vive na Divina Vontade é que os castigos são necessários, né? E que Jesus ele não tem prazer em castigar, ele sofre e por ter que castigar, né, seus filhos, mas é através dos castigos, né, que as pessoas, né, voltam ao as pessoas voltam para Deus, né? Param de pecar. Então, os castigos são necessários. É o que a gente aprende, né? E Jesus não tem prazer nenhum em castigar seus filhos, né? O que ele quer, tudo o que ele quer é que os filhos sejam obedientes às suas leis, né? Então, e aqui nas, nas luzes, né, que a Aline, nas luzes da Aline, né, Jesus, ele explica do porquê, né, o porquê dos castigos, o porquê que a Luísa, o porquê que ele, que no começo aqui do texto, né, ele coloca a Luísa como alma vítima, e que é para que a igreja para despertar o interesse da igreja, né, pela, pelo Fiat, pelas verdades, né, do Fiat divino. Então, que ele coloca a Luísa como vítima para que a igreja possa, né, os sacerdotes também, possam se interessar, eles possam ver, né, a, a, a necessidade de se interessar por essas almas vítimas e também dar assistência a elas, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Perguntas para responder sobre esse capítulo. Esse trecho revela que Jesus dá ordens aos demônios para enviarem flagelos. O que você diz sobre isso? Sim, Jesus, ele ordena aos demônios, né, que possam ir flagelar alguns lugares, né, muitos lugares, mas é porque é através dos castigos, né,
que as pessoas elas vão voltar para Deus, né? Pensar no que elas estão fazendo de errado, o mal que elas estão fazendo, e através do castigo elas possam voltar para Deus. E não é que Deus queira, tenha prazer em castigar, né? Eles sofrem ter que castigar, mas é necessário para que as pessoas se convertam, né? Jesus convidou Luísa a colocar a vontade dela no castigar pessoas, e ela se opôs veemente a Jesus. O que podemos dizer disso? Ela e Jesus se opondo entre eles, isso é algo aceitável? Ela se opõe, né? Porque ela diz jamais, né? Ela vai aceitar, né? Que as pessoas sejam castigadas, e que ela não vai aguentar castigar o que as pessoas, né? E o que pode acontecer, né? Saber que ela teve a participação, né, nesses castigos, então ela se opõe mesmo, e, e o que ela pôs a vontade dela em castigar essas pessoas, e então ela se opõe a Jesus, se opõe mesmo, mas é como foi explicado, né? A Luísa, ela ainda está ali vivendo a santidade das virtudes, ela também não entende porque ela, sendo vítima, Jesus quer castigar as pessoas e não permite que ela sofra no lugar das pessoas. São muitas coisas, mas nós aprendemos, né, que é na divina vontade. A gente não se opõe, a gente nunca se opõe a Jesus, muito menos quando ele quer castigar, porque é através dos castigos que as pessoas se convertem, né, para Deus. Então, o castigo é necessário. Então, Jesus se opondo entre eles, isso é algo aceitável, realmente não é aceitável, né? Ela não entende ainda, né? Mas depois Jesus vai ensinar para ela, né? Futuramente, aqui ainda está no começo, ainda está no volume 2, mas realmente não é aceitável isso, a gente nunca se opõe a Jesus quando ele quer castigar. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mamãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me gosto da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito às adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, o estudo de hoje, né, do volume 2, capítulo 37, 2, né? Junho 17 de 1999. 2:37, é o capítulo 37, né, do volume 2. Contende com Jesus e convence-o a não dormir. Continua sempre o mesmo, mas especialmente esta manhã estive contendendo com meu amado Jesus. Ele me queria continuar mandando a Saraiva como tem feito em dias passados, e eu que não queria, quando no melhor dessas contendas parecia que se preparava um temporal e dava ordem aos demônios que destruíssem com o flagelo do granizo vários lugares. Neste momento via que de longe me chamava o confessor, dando-me a obediência de que fosse pôr em fugas os demônios para não deixá-los fazer nada. Enquanto saí para ir, Jesus veio ao meu encontro, fazendo-me voltar atrás. E eu lhe disse: Senhor, bendito, não posso, porque é a obediência que me ordenou, e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante esta virtude sem poder nos opor. Então Jesus, bem, eu o farei por ti. E assim ordenou aos demônios que se fossem a lugares mais distantes e que, por agora, não tocassem as terras pertencentes à nossa cidade. Depois disse-me: Vamos voltar. Assim voltamos, eu para a cama e Jesus junto a mim. Assim que chegamos, Jesus queria descansar, dizendo que estava muito cansado, e eu o parei, dizendo: Quem sabe o que é este sono que queres fazer? E além disso, que bonita obediência me fez fazer, porque quer dormir. Isto é o quanto me ama e que quer me contentar em tudo. Quer dormir? Durma, pois basta que me dê sua palavra que não fará nada. Então, desagradando-se por meu descontentamento, me disse: Minha filha, no entanto, gostaria de te contentar. Façamos assim. Vamos sair juntos de novo até o povo, e aqueles que vemos que é necessário punir por suas tantas ações infames e que possivelmente ao menos sob o flagelo se arrependerão, o que você quiser deles, e aqueles que são menos necessários para punir e que você não quer que os castigue, eu os libertarei. E, e eu, Senhor, agradeço-te pela bondade ao querer contentar-me, mas contudo, e isto não posso fazer o que me dizes. Não sinto a força de pôr a minha vontade para castigar a nenhuma das tuas criaturas, e além disso, que tormento será para o meu pobre coração quando ouvir que tal pessoa ou aquela outra foi castigada, e que eu pus a minha vontade nisso. Jamais vontade humana, nem dela, hein? Não quer mostrar que ela, né, foi culpada disso, né? Nossa, muito, muito interessante, assim, ela querer, né,
E a vontade, não querer que ela apareça, né? Sendo que tudo é Jesus, né? Tudo é na vontade divina, é Jesus que coordena tudo, né? Aí jamais seja ao Senhor. Depois veio o confessor para me chamar em mim mesma e assim terminou. Então, eu achei muito importante, assim, a Aline está explicando que até os demônios são ordem de Deus. Ela no inferno, eles recebem ordem de Deus, né? Eles não mandam em nada, né? Só acontece porque as coisas, tudo acontece por permissão de Deus. Se ele não permitir, não acontece, né? Porque Luísa estava debatendo com ele, ela não queria castigar ela, não queria ver ela envolvida, né? Ela estava no humano dela, né? Porque na vontade divina, quando Jesus vem, né? O meu eu desaparece. Quem dá ordens, quem fala é Jesus, né? E quando ele quer castigar, ele permite, né? Ali, ó, tá vendo? Ele permite, né? Porque na vontade permissiva é Jesus dando, né? Deixando com que aconteça, né? Ali, às vezes, para a pessoa, para a criatura, né? Correções, castigos, mas permissão dele que o demônio vem. Muitas pessoas, né? Eu estava lendo ali na Valtorta, né? Jesus, aquelas pessoas endemoniadas ali, né? É, naquela época que Jesus veio, né? Pessoalmente, assim, Jesus estava aqui entre nós, né? Ele ele curava aquelas pessoas, ele fazia com que não dava nem voz, né, ao demônio, ele ia embora, né, mas ele está falando aqui, ele está mostrando aqui que tudo aquilo ali é vontade permissível, porque o mal na nossa vida, né, quando a gente dá brecha, né, para o mal é fazer as coisas erradas, andar em caminhos tortuosos na nossa vontade humana, né? A gente atrai o mal, a gente atrai com que o demônio venha, né? O demônio vem, é vontade permissiva, né? De Deus, né? Porque nós atraímos ele para a nossa vontade humana, ela atrai o mal, né? E aí o mal está ligado ao demônio. E se o mal está ligado ao demônio, Deus permite, porque só com a permissão dele que ele vem. Se Deus não permitir, não vem, né? E aí a nossa brecha, a brecha nossa, né, de dar lugar ao mal, né, é que faz com que o demônio venha, né? Com a permissão de Deus. Se Deus não der permissão, ele não vem, né? Não consegue vir, né? Então, como Jesus expulsava o demônio naquela época das pessoas, né? Que estava posseado daquela pessoa, ele mandava ele embora, ele tinha autoridade, né? Tudo é na vontade dele, né? E as pessoas não entendiam, né? Como era feito, né? Antigamente as pessoas só elas viam esse poder grande de Jesus, né? Sabia que ele era o Messias, né? O Salvador, o Santo de Deus, né? O representante de Deus aqui, porque acontecia isso, né? Porque ninguém conseguia fazer isso, né? Ninguém naquela época, né? As pessoas morriam torturadas pelo demônio, né? Quantas pessoas, né? Eram torturadas até a morte, né? Pelo demônio, né? Porque não havia não tinha força, né? As pessoas de fora não tinham força, né? De expulsar, né? Só Jesus, né? Então, é muito importante o que Jesus, a Aline explicou, né? Jesus explicou através dela, né? Dessa, dessa força dele, né? De Deus, ele, né? Ele que permite, né?
até no inferno Jesus governa, né? Então tudo está na vontade dele, né? Por isso que a nossa vontade unida à dele, né? Pode tudo, né? Pode tudo. Poder de tudo, né? De estar nas mãos dele, né? Ele agir em tudo, né? E ser e ser governar tudo, né? Nas mãos dele, né? Com as mãos dele, com a vontade dele, somos mais, né? Somos tudo, né? Não somos nada e ele é tudo, né? Por isso que a gente fala, né? Não somos nada, Deus é tudo, né? Quanto é importante, né? A gente ver, né? Sentir isso, né? Nessa força de Deus na nossa vida, né? A força da vontade dele, né? De ele agir, de ele estar dominando tudo, fazendo a sua vontade, né? Isso é tudo, né? E porque aqui, ó, a Luísa, ela quis, né? Ela quis não, ela já estava, né? Ela estava descontente porque há muitos, Jesus estava acontecendo muitos flagelos, né? Muitos castigos, né? E ela não queria, né? Ela não queria mais, né? Ela queria se livrar disso, que não estava do lado das criaturas e não de Deus, né? Assim, um modo de pensar, né? Mas e tudo era vontade dele, né? Mesmo que ele fez assim, ele fez que ia dormir, né? Mas ao mesmo tempo ele ele voltou, né? E, e mostrou, né, que ele queria, né, ele queria, então ele fez um teste com ela, né, assim, fez uma proposta para ela, que se ele achar pessoas menos atingidas, menos, mais voltada para ele, né, que ele não ia castigar tanto, né, só as pessoas que estavam realmente, né, equivocadas mesmo para o mal, né, e mesmo assim, né, mesmo assim, Luísa anda tinha, né, esse ainda de chamar o confessor, né, para ajudar, né, para não, para fazer com que o confessor ele amenizasse isso tudo, né, não, ele sobressaísse a Jesus, né, mas ele deixou bem claro, né, que a vontade dele é que sobressai em tudo, né. É Jesus que coordena tudo, Deus que está no controle de tudo, né? No controle do confessor, no controle dela e dos demônios, né? Do, ele que comanda tudo, ele que sabe o momento certo de mandar o castigo, de corrigir, de estar ali, né? Para saber o momento certo, né? De controlar tudo, né, a criatura, né, de nos controlar, né, de os nossos, né, quando acontece, eu sempre vejo assim, quando acontece um desamor, um desabor aqui, né, com os meus filhos, com os outros, né, com os vizinhos, né, e aí meu marido sempre ele comenta, né, nossa, tal pessoa nossa, mas é muita coisa para uma pessoa acontecendo tantas coisas, tantas desgraças em seguida, né, com a pessoa, né? E eu sempre lembro da vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus. É vontade, é correção, é amor de Deus, né? Corrigindo aquela pessoa, né? Os meus filhos, quando acontece, né? Às vezes ligam, né? Reclamando. É vontade de Deus, meu filho. Aceita, né? É para o seu bem, né? A minha filha agora tá com as crianças pequenas lá, né? E o pequeno dela, né?
precisando, ele está fazendo um tratamento de fonoaudióloga, né? E aí ela sugeriu que levasse para creche, né? Os filhos dela ficam muito com ela só, né? Ela nunca pôs na creche, né? A menina já está na escola normal, né? Mas ela hoje me ligando e falando sobre a criança, né? O bebê, o menino dela de 2 anos, que a fonoaudióloga acha melhor ela colocar na creche para ele socializar mais, né? Porque ele dá muito birra, né? Dá muito birra com a mãe. E acaba que a minha filha faz muita vontade dele em tudo, né? Aí ela me perguntando, eu falei, ai, eu não sei, eu vou rezar, entregar para Jesus, mas se a fonoaudióloga está falando, né, que ele precisa socializar e entrar, ter mais, eu acho assim, Jesus mostrando assim que essa separação da mãe, né, às vezes seria bom mesmo para a criança, né, para ter outro ambiente, né, e de ver que nem tudo ele vai conseguir a vontade dele, né, fazer a vontade dele, que tem regras, desde bebezinho já tem regras na vida, né, porque, assim, a socialização, né, de ver que nem tudo vai conseguir que ela quer, né, que tem regras, né, que tem leis, né, desde criança, né, saber isso. Eu achei assim, até falei com ela, falei, vai mostrar para ele, né, que desde bebê, né, não é só a vontade dele que prevalece, né. Então, ah, eu senti assim que, eh igual, assim, Jesus está falando muito, né, na Ruth, na criação dela, né, da criança, que de a pessoa desapegar, né, eu acho que isso mesmo serviu para minha filha, né, desapegar, de deixar com que, eh eh, outras pessoas, né, entrem na vida dela e da criação dos filhos, né, Deus, né, agindo, né, através das outras pessoas, né, de confiar de que, eh eh, deixar o filho dela nas mãos de outros, né, que se ele está melhor, se ele vai ser para o bem dele, né, deixar com que outros, né, corrijam, né, esteja ali perto, né, olhando mesmo para mostrar para a criança, né, desde pequena que não é tudo que ela vai conseguir na vida, tem os desabores da vida, né, mesmo desde bebê de 2 anos, né. E eu senti isso, assim, de falar para minha filha, né, que eu acho que era o melhor ela colocar na creche mesmo por um certo tempo, né, para haver essa esse desmame dele, né, de querer tudo, ganhar tudo, né, na mão, né, de entrar onde vê, na creche que tem muitas, né, tem mais crianças, né, que tudo tem que ser esperar, né, tudo tem que ser dividido, né, entre outros, né, não é tudo para ela, né. Então, a assim, eu senti isso, né, de falar para minha filha, assim, de que achava que era o melhor, né, que se a fonoaudióloga falou, se ela achou que melhor, né. Então é isso, né, e que Jesus, está mostrando aqui, ele mostra, né, que, a autoridade dele é a maior, né, a vontade dele é que sobressai em tudo, né, tudo, tudo, a obediência, né. A Luísa ensinou, né, ele ensinou para a Luísa, né, que ele fala, né, porque é a obediência que me ordenou e tu sabes que eu e tu devemos ceder ante essa virtude sem poder nos opor. Então ela quis, né, falar para Jesus, né, mas ele não, bem que eu farei por ti, ele farei, mas e assim ordenou
aos demônios que se fossem a lugares mais distantes e que por hora não tocasse as terras pertencentes à nossa cidade. Ele cedeu um pouco, mas não permitiu que a vontade dela, né, de não ter castigo, né, que não, o demônio não viesse. Ele ia vir, né, e depois ele fez a proposta para Luísa de ir lá e conferir nas criaturas, né, se ela estivesse fazendo um bem, alguma, né, que não castigasse tanto, mas se ela estivesse contra mesmo, desobediente a Deus, que os castigos viriam, né? Então, é isso, né? Tudo está na vontade de Deus, né? Ele coordena tudo, né? Então, a gente está sempre à disposição, com essa fusão com Ele para saber realmente, né? O que é a vontade dele, o que ele quer naquele estar. E se não houver essa fusão, a gente não vai entender, né? Ele não vai conseguir discernir, né? Quando é vontade dele e quando não é, né? É tudo para a vontade, é tudo para o bem de Deus, de nós e de Deus, né? Na nossa vida, né? Por isso dos conhecimentos, né? Do entendimento, né? Que Jesus vai nos formando aqui, né? Nos conhecimentos do que ele nos traz, né? Que ele nos mostra, né? Que com as pastilhas, com a escola e tudo, vai nos direcionando, vai nos formando, nos dando luzes, né? Conhecimento para entender o que ele realmente quer, né? Como ele quer que seja conduzido, né? O mundo, né? Os nossos, os nossos a nossa vontade, né, dele, né, que é dele, né, que ele que vai conduzindo tudo como o agir nosso, né? Então é importante, né, esse entendimento, né, de viver na vontade dele, né, de estar à disposição para tudo, né, estar na vontade dele, né, de fazer a vontade dele, né. Amém.